Olá, estudantes do terceiro ano da Rede Municipal de Ensino de Caeté. Eu sou o professor Davi, da Escola Hélio Cerqueira Peixoto, e a nossa aula será de matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos revisar as operações fundamentais. Mas antes, para nós darmos início à nossa aula, nós temos que revisar um pequeno conteúdo. Nós temos que revisar sobre a ordem dos números. Para nós fazermos as operações, esses números têm uma ordem. E essa ordem ela precisa ser respeitada para que os números e a própria operação façam sentido. E como exemplo, nós temos essa operação aqui. 11 mais 2. É uma operação de adição. E como nós podemos perceber, o 1 aqui que representa a unidade, que nós já estudamos, ele fica logo acima do 2. 11 mais 2. Mas unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. No outro exemplo, 12 mais 5, que também é uma operação de adição, nós vemos que o 12 é formado por uma dezena e duas unidades. Ou duas unidades e uma dezena. Mais o 5, 5 unidades. O 5 tem que ficar embaixo do 2. E o 17, que é o resultado, o 7, que é a unidade, fica embaixo do 5 e o 1 fica na casinha da dezena. Unidade embaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. E no outro exemplo aqui, nós temos uma operação de subtração, as continhas de menos. Então, nós temos também a unidade e a dezena. Aqui nós temos 15 menos 2, onde 15 é formado por 5 unidades e uma dezena. E o 2 é a unidade. Podemos perceber que o 5 está logo acima do 2 e o resultado, 15 menos 2 dá 13. Nós podemos perceber que o 3 também está na casinha da unidade, logo debaixo do 2 e o 1 está debaixo do 1. E o último exemplo, nós temos 27 menos 5, onde 27 são 7 unidades e 2 dezenas. E o 5 representa 5 unidades. O 5 vem logo abaixo do 7. Percebam, número debaixo de número. O resultado 22, onde o 2 também é unidade, ele vem também logo abaixo. E para nós podermos ilustrar essa situação, nós temos um pequeno vídeo que vai passar em seguida. Olá, hoje vamos pensar sobre o que a posição dos números representa. Já sabemos que uma unidade representa uma coisa. Uma unidade, um cubinho que vale 1. E uma dezena representa 10 unidades. Uma dezena, uma barrinha que vale 10. Então, se tenho 3 bloquinhos e 5 cubinhos, tenho 3 dezenas e 5 unidades. Se uma dezena vale 10 e aqui temos 3 delas, então temos 10 mais 10 mais 10, que dá 30. E 5 unidades, que só vale uma cada. Então temos 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 5. Então, 3 dezenas e 5 unidades é igual a 30 mais 5. Ou apenas 35. Outro número, 42. Primeiro, vamos colocar cada número em seu lugar, desenhando a casa das dezenas e das unidades. O 4 está na casa das dezenas e o 2 nas unidades. Uma dezena vale 10, então 4 dezenas são 10 mais 10 mais 10 mais 10, que dá 40. E 2 unidades, que significa 1 mais 1, que dá 2. Ou seja, 40 mais 2, ou simplesmente 42. E o número 29? Vamos lá. Primeiro, vamos desenhar a casa dos números. 2 na dezena e 9 nas unidades. Quanto vale 2 dezenas? 10 mais 10, ou seja, 20. E quanto vale o 9? Só 9, porque cada unidade só vale 1. Então, temos 20 mais 9, ou apenas 29. Agora é com vocês. Então, gostaram do vídeo? Deu para entender? Gostaram da arte bacana do vídeo? Pois bem, para seguirmos a aula, agora nós vamos juntos
resolver essas situações, problemas utilizando adição e subtração. Nós temos como primeiro probleminha esse aqui, olha. Um fazendeiro tem em seu galinheiro 32 galinhas. No dia do seu aniversário, seu vizinho o presenteou com 7 galinhas. Quantas galinhas ao todo o fazendeiro ficou em seu galinheiro? Bom, nós podemos resolver essa situação problema desenhando as galinhas. 32 galinhas e como ele recebeu 7 galinhas, colocar mais 7 galinhas no galinheiro. Mas isso vai ficar um pouco complicado, principalmente para a gente resolver no caderno. Então, nós podemos simplesmente utilizar o algoritmo, ou seja, utilizar os números, todos ordenados, e resolver. Bom, o problema diz que o fazendeiro tinha 32 galinhas. Lembrando que 32 é o número formado por 3 dezenas e 2 unidades. E percebam que eu coloquei o 32 na ordem. O 2 na unidade e o 3 na dezena. E como o problema diz, ele recebeu 7 galinhas de presente. Lembrando que o numeral 7 representa 7 unidades. Então, ele fica só na casinha da unidade. Ele fica debaixo do 2. Lembrando, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Como ele ganhou 7 galinhas, a conta será de adição, porque as 32 galinhas receberam uma adição. Ele adicionou 7 galinhas no galinheiro dele. 7 mais 2, 9. E o 3, como não tem nada, nós repetimos o 3. Ou seja, o fazendeiro ficou no seu galinheiro com 39 galinhas. O segundo probleminha nós vamos resolver utilizando as mesmas regras. Olha, na classe da professora Maria tem 20 alunos. No mês de agosto, 5 alunos novos foram matriculados na classe. Quantos alunos tem ao todo na classe? Bom, nós podemos desenhar a classe, desenhar os 20 alunos e colocar mais 5 alunos das matrículas novas. Mas, como eu disse, vai dar muito trabalho, nós podemos utilizar o algoritmo. Bom, a professora tinha em sua classe 20 alunos. 20 é composto por 2 unidades, 20 é composto por 2 dezenas e o 0 na unidade. 2 dezenas e o 0 na unidade. E ela recebeu em agosto mais 5 alunos de novas matrículas. 5 representa 5 unidades, portanto, nós temos que colocar debaixo do 0, que também é unidade. Lembrando, número debaixo de número. Então, nós podemos somar 5 com mais 0 com mais 5, 5. E o 2, nós repetimos. Também é uma conta de adição, porque ela recebeu 5 alunos na turma dela. 20 alunos mais 5, nós ficamos, então, na turma da professora Maria com 25 alunos. Dando continuidade à resolução dos nossos problemas, nós temos essa situação aqui. Em uma geladeira, há 12 unidades de ovos. Para fazer uma omelete, a cozinheira precisou usar 2 unidades de ovos. Quantos ovos restaram na geladeira? Bom, lembrando que 12 é uma dezena e 2 unidades. E como a própria pergunta nos diz, ela retirou 2 ovos para fazer essa omelete. Logo, se ela retirou, a operação que nós vamos fazer é uma operação de subtração. Este é o sinal da subtração. Bom, 12, uma dezena e 2 unidades, e ela retirou 2 para fazer uma omelete. Então, ela retirou 2 unidades, então o 2 tem que ficar aqui na direção da unidade. Lembrando, número embaixo de número. 2 menos 2, nós ficamos com 0. E 1 menos nada, nós repetimos o 1. Logo, restaram na geladeira da cozinheira 10 unidades de ovos.
A próxima situação é muito parecida com o que nós já estudamos. Na prateleira da venda há 18 garrafas de refrigerante. Ao longo do dia foram vendidas 6 garrafas. Quantas garrafas de refrigerante sobraram na prateleira? Bom, se nós temos 18 e foram vendidos 6, mas no desenho não fica bom. A gente pode fazer no algoritmo. Nós tínhamos 18 garrafas na prateleira, lembrando que 18 é composto por uma dezena e 8 unidades, e foram vendidas 6 unidades, que tem que ficar aqui na direção da unidade. E a pergunta é, quantas garrafas restaram na prateleira? Bom, se restou, logo nós entendemos que a conta também é de subtração, porque foi vendido, foi subtraído 6 garrafas da prateleira. Logo, 8 menos 6, fica 2, e 1 nós repetimos. Logo, nós entendemos que sobraram 12 garrafas na geladeira. Chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o nosso conteúdo e relembrado algumas coisas para que quando nós todos estivermos reunidos novamente na escola, vocês estejam craques. Até breve.